Olá pessoal, dando sequência à nossa aula de limites de duas variáveis, no vídeo aula de hoje eu trago dois exemplos que a gente vai usar para uma ideia de fixação de conteúdo, de aplicações de tudo aquilo que vimos na aula anterior. E é isso. Nesse primeiro exemplo, a gente tem o seguinte: mostre que o limite de x e y tendendo a zero zero da função x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado não existe. Para a gente fazer um limite não existir, a gente tem que provar o quê? Lembra de funções de limite de uma única variável? Nós tínhamos o seguinte: nós tínhamos que provar o limite de x tendendo a pela esquerda e o limite de x tendendo a pela direita tinha que ser o mesmo valor. Se os limites laterais não coincidirem, esse limite não existia. Então, basicamente, a gente vai fazer o seguinte: para provar de uma função de duas variáveis que o limite não existe, a gente vai fazer da seguinte maneira. Primeiro a gente vai considerar um, um zero zero ao longo do eixo x. Ou seja, a gente vai substituir o y por zero e vai realizar normalmente a nossa conta. Quando a gente fizer isso, a gente vai se deparar com x ao quadrado menos zero ao quadrado sobre x ao quadrado mais zero ao quadrado, que vai ser igual a x ao quadrado por x ao quadrado, que isso dá 1. Beleza, nosso limite, quando a gente considera o eixo zero zero ao longo apenas do eixo x, é 1. Então, para a gente ver se esse limite vai existir, o nosso limite, considerando o zero zero pelo eixo y, também tem que dar 1. Vamos ver se a gente consegue encontrar essa mesma resposta pelo outro eixo. Quando a gente substitui, a gente fica com o limite de 0y tendendo a zero zero. Esse limite vai ser igual a zero ao quadrado menos y ao quadrado sobre zero ao quadrado mais y ao quadrado, que vai ficar menos y ao quadrado sobre y ao quadrado, que vai ser menos 1. Os limites laterais, pelos dois eixos escolhidos, não coincidiram. Então, consequentemente, esse limite não existe. Portanto, essa é a prova de que o limite não existe. Você vai considerar dois eixos diferentes, com valores, tipo, você pode usar zero zero, x zero, y zero, x e e x ao quadrado. Eu vou mostrar um exemplo mais à frente, que a gente vai usar, ao invés de x e zero, a gente pode usar outros meios, outros eixos, que fica mais fácil de entender essa parte. No segundo exemplo, nós temos o seguinte: x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1 menos 1. A gente lembra o seguinte, que no enunciado do vídeo anterior, eu mencionei da seguinte maneira, que a continuidade vale para todos os tipos de funções. Se a continuidade vale para todos os tipos de funções, então, consequentemente, todas as propriedades de limite de uma única variável também valem para limite de duas variáveis, três variáveis ou mais variáveis. Então, o que a gente faz num exemplo como esse? No limite de uma variável, quando a gente tinha limites com raiz, a gente racionalizava esses limites, né? Então, a gente vai racionalizar pelo seu conjugado da seguinte maneira: x ao quadrado mais y ao quadrado sobre a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1 menos 1 vezes o conjugado, que vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1 mais 1. Pronto. Dessa maneira, nós vamos ter o seguinte: todo a, toda aquela raiz vai sumir, né? Vai cortar a raiz com a raiz do quadrado e a gente vai ficar com a seguinte maneira: limite de x e y tendendo a zero zero de x ao quadrado mais y ao quadrado vezes o conjugado sobre todo aquele termo fora da raiz mais 1. E a gente tem que eles são opostos, né? Menos 1 mais 1, a gente cancela. E esse com esse, dividindo um pelo outro, vai dar 1. Portanto, a gente só vai ficar com o limite desse conjugado que a gente multiplicou no começo. Então, a gente vai ter da seguinte maneira: limite de x e y tendendo a zero zero da raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1, mais 1. Como a gente viu que não tem mais nenhuma indeterminação, a gente só vai substituir normalmente. E a gente vai ter da seguinte maneira: é o limite da raiz de zero ao quadrado mais zero ao quadrado mais 1 vai ser igual a raiz de 1 mais 1, que é 1, mais 1, que dá 2. Ficou um pouco confuso, mais 1 dá 2.
Então foi isso, pessoal. Esses são os dois exemplos que eu queria trazer para vocês. O livro base para esta videoaula e para a videoaula anterior foi o James Stewart, volume 1. E foram exemplos bem simples, bem básicos, para que a gente pudesse fixar um pouco a ideia do que seria limite em duas variáveis. Então eu reforço aqui que eu recomendo que vocês pratiquem muito, façam bastantes exercícios e estou à disposição para tirar dúvidas. Qualquer dúvida pode mandar mensagem no nosso Instagram do Pet Engenharias, ou então no nosso e-mail do Pet Engenharias, ou então me procurar na sala do Pet, que eu estou sempre lá. Então eu estou lá disponível para tirar dúvida de todos. E no mais é isso. Agradeço a você que ficou aqui até o final. E até o próximo vídeo, até a próxima videoaula. Valeu, pessoal.